Nosso programa recebeu com exclusividade um estudo feito pela Associação agora meu DP veio. De Olho no Material Escolar, em parceria com a FIA, Fundação Instituto de Administração, que avaliou como o agronegócio é apresentado aos estudantes nos materiais escolares. A pesquisa foi apresentada hoje na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O levantamento buscou identificar de que maneira o agronegócio aparece em livros didáticos, considerando o nível de atualização das informações, o embasamento científico que sustenta a publicação e a possível existência de viés político e ideológico nos textos. Foram avaliados materiais utilizados nos ensinos fundamental 1 e 2 e também no ensino médio. O resultado apontou que as menções negativas superam as positivas em 60%. Dentre os principais temas que surgem no aspecto negativo estão desmatamento, conflitos fundiários, queimadas, monocultura e o uso de fertilizantes. No lado positivo se destacam agricultura tecnológica, bioenergia, sustentabilidade, importância econômica e segurança alimentar. De 345 menções, o estudo concluiu que 303 eram autorais, ou seja, sem embasamento científico. 13 citações eram jornalísticas, 12 científicas e 11 opinativas ou dissertativas. Foram analisados conteúdos de 94 livros de 10 editoras diferentes. Vamos agora para a nossa análise com a presença da Letícia Jacinto, que é presidente da Associação de Olho no Material Escolar, que contratou a pesquisa. Letícia, muito obrigada por sua disposição de vir aqui até o nosso estúdio. E também com o meu querido Marcos Ianchi, nosso comentarista de agronegócio e minha fonte há muito tempo, né, Marcos? Muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Letícia, eu vou começar com você. Um trabalho de vocês identifica o que vocês estão chamando como um viés ideológico dos autores dos livros didáticos. Dá para dar esse nome? E por que você acha que isso acontece? Na verdade, Raquel, ele traz muito mais uma ausência de dados científicos, de fatos e dados com embasamento científico para o material didático. E esse sempre foi o propósito do De Olho no Material Escolar, de trazer esses dados científicos muito mais do que textos autorais ou alguns textos, jornalísticos e opinativos, para que a gente possa trazer a ciência perto desses alunos, para que eles possam usar a educação, conhecimento gera discernimento, então que a gente possa evoluir na educação brasileira. Era uma percepção que já existia por esse grupo, por essa associação de Olho no Material Escolar. E a contratação da FIA, ela vem dar esse embasamento científico, é a própria educação analisando o setor educacional. Então, é muito mais em relação aos dados científicos e o trabalho como denso, de bastante análise, muitos livros, foram acho que 9.000 páginas, 3.000 horas de trabalho, ele trouxe também se gera confusão naquele aluno, se falta informações para que ele gere discernimento, e trouxe também o viés político ideológico. Marcos, a Letícia diz que tem falta de dado científico e tem um viés político e ideológico em relação ao agronegócio no material escolar. Você também identifica isso e por quê? Bom, eu também identifico, eu acho que todo mundo do agro aí, que tem filhos, principalmente ensino médio e no ensino fundamental, percebem que há matérias feitas com muito viés, como se o agro fosse, na sua integridade, devastador, invasor de terras, utilizasse venenos, essa coisa toda. Isso é colocado de maneira muito exagerada lá nos livros, O que se percebe é que faltam evidências, Quando a gente vê que tem 300 citações autorais e apenas 14 que são feitas com base científica, há um problema aí, porque esses livros têm que ser feitos citando as evidências, que são feitas pela pesquisa.
E se é que tem um setor que tem muita pesquisa nesse país, é o agronegócio, é a agricultura, né? Nós somos líderes em agricultura tropical, a gente tem uma experiência de produtividade bastante alta, a produtividade aqui cresceu mais de 3% ao ano nas últimas 3 décadas. Portanto, a experiência aqui é se produzir mais na mesma área, utilizando uma tecnologia que permite fazer 2 safras por ano, 3 safras, integração lavoura-pecuária. Então, todo esse lado positivo aparece muito pouco no material, e o que aparece normalmente é um lado de devastação, é um lado de contaminação, é um lado de invasão de terras, como se isso fosse aceitável, né? Você falava disso lá no bloco anterior, né? Essa certa leniência que existe com invasão de propriedade privada produtiva no agro, né? Então, tudo isso aparece muitas vezes no material escolar. Daniel, o que a Letícia e o Marcos estão trazendo para a gente, segundo eles, né, o que mostra esse estudo, é que um setor que é pujante na economia brasileira, ele não é retratado dessa forma nos livros escolares. Ele é retratado como um setor que devasta, que contamina, um setor que é um latifundiário. Por que a imagem do agro, politicamente, na sua avaliação, ela é tão ruim a ponto disso aparecer até num livro escolar? Engraçado, né, Raquel? Você falava pujante, eu diria absolutamente pujante, né? O PIB do agronegócio superou 1,2 trilhões de reais no ano passado. Isso é mais do que a Argentina. O Mato Grosso hoje tem a 3ª maior colheita de grãos do mundo, é uma potência robusta, é impressionante mesmo. Agora, eu me lembro, eu não sei se os autores do estudo identificaram, eu me lembro de uma charge que viralizou uma vez, que demonstra como o agro, às vezes, é difundido de maneira absolutamente caricatural entre crianças, adolescentes. Era uma charge em que um adulto ia para o divã e dizia: eu quase matei a minha esposa. Ué, mas o que aconteceu? Perguntava o terapeuta. Eu dizia assim: eu servi para ela abobrinhas, legumes, beterrabas e de sobremesa, uvas e morangos. Era uma forma de dizer que, poxa, ele quase envenenou a esposa de tantos agrotóxicos, né? Então, essa forma muito caricatural tem ganhado muito espaço em detrimento de outros pontos, como agricultura de precisão, melhoramento genético, bem-estar animal. Tudo isso, claro, numa linguagem mais simples, poderia estar muito bem retratado nos livros escolares e até no debate público. Agora, acho que não é só uma exclusividade do agronegócio, que muitas vezes a gente encara como algo oposto, como uma dicotomia em relação à agricultura familiar, quando na verdade são atividades complementares. Também o MST e tudo isso que a gente costuma fazer em relação ao MST, de condenar invasões, de condenar atitudes fora da lei, né? Isso tudo tem que ser condenado mesmo, mas também o MST virou ultimamente um grande entregador de iniciativas como colheita de arroz de uma forma bastante importante no sul do país. Então, acho que sempre que a gente tem essa oportunidade de desmistificar um pouco o que é agronegócio e o que é agricultura familiar, é sempre muito válido. Caio, a polarização política no Brasil, principalmente a campanha eleitoral, onde a gente viu o agronegócio diretamente associado ao bolsonarismo, reforçou essa imagem negativa do agro junto à população, na sua avaliação? Não, Raquel, na verdade, a meu ver, isso aí retrata uma divisão do país em 2 Brasis, praticamente, né? Um Brasil, eu diria, urbano, das grandes capitais, da academia, da inteligência, né? Um Brasil que se propõe ou se acha ali como um interlocutor preferencial do país com o mundo, com o primeiro mundo, e de um outro país mais interiorano e pujante nesse sentido também, porque gera muito emprego, gera muita renda, gera principalmente muita tecnologia, né? O setor do agronegócio hoje
ele é altamente desenvolvido e deixa para trás muito das grandes nações e países do mundo nesse sentido, né? No avanço tecnológico, que se comparar com outros setores, até urbanos e das grandes capitais, há uma grande diferença em relação a isso. Então, a minha percepção, não sei se o professor e a própria Letícia também tem essa visão de que talvez, mas isso é feeling completo, quem escreve os livros não vive esse Brasil, né, que o Matias Alencastro, inclusive, que hoje trabalha com o Fernando Haddad, assessor internacional, escreveu um artigo na Folha, que eu já citei várias vezes aqui na CNN, né, o grande Centro-Oeste, né, que você pega ali todo esse setor interior paulista, você vai subindo ali para o Centro-Oeste, e é um país, é um Brasil que sim vota mais e votou mais ali pelo Bolsonaro, mas talvez menos pelos ataques ao sistema eleitoral e por aí vai, mas por algumas bandeiras que o bolsonarismo encampou, que antes eram encampadas pelos tucanos e pelo PSDB, no sentido de defesa de direito à propriedade, né, e por aí vai, e seus corolários, né, a tentar melhorar um ambiente de negócios, né. Eu penso que tem ali uma diferença em quem talvez, né, escreva grande parte desses livros, não viver esse Brasil real do interior. Com essa provocação do Caio, se quem escreve os livros escolares vive esse Brasil do interior, a gente faz um rápido intervalo e volta em instantes, já já. Voltando do intervalo, e Letícia, eu vou trazer a provocação do Caio para você. Ele estava dizendo, quem escreveu esses livros conhece esse Brasil do interior? Vocês na pesquisa identificaram isso sobre os autores? O quanto o setor educacional, quem escreve o livro didático, está próximo do agronegócio? Isso a gente tem identificado, Raquel, muito nessa aproximação que a gente tem tido com as editoras. Desde o início do De Olho no Material Escolar, a ideia foi construir essa ponte com o setor educacional para trazê-los mais para perto. Então a gente falava, não é possível que um setor tão grande economicamente seja ignorado por um setor também muito importante que é a educação. Então trazemos eles para dentro, via Vivenciando a Prática, que é um dos nossos projetos, do qual a gente convida o setor educacional para visitar feiras, fazenda, agroindústria, e a gente percebe um brilho no olho desses professores, desses autores. Então, essas pontes foram construídas com essas editoras. A gente tem trazido muito também as agências de pesquisa, a própria academia, né, para que esteja disponível deles para poder construir, para poder construir essa ponte. Então, através de videoaulas, palestras, debates, e realmente é uma falta de conhecimento geral. A maioria vive dentro de grandes centros urbanos e não percebem essa conexão que tem entre o campo e a cidade, porque tudo começa na cidade. Os centros de pesquisa estão aqui, a academia está aqui, a produção de máquinas, as indústrias estão aqui, a produção de defensivos, a produção de ração. Depois isso vai para a fazenda, né? Que é feita uma transformação e volta para onde? Para as indústrias de alimentos, para a exportação, então volta para a cidade. Então, acho que essa história que o Caio trouxe e o próprio Daniel, dessa divisão, mesmo entre pequenos, médios, grandes, isso não existe, o agro é um só, né? E a gente traz isso de uma forma bastante acessível, porque eles perguntam, né, Letícia, você fala para eu entrar nesses sites para poder fazer pesquisa e são muito técnicos, né? A gente conseguiria traduzir isso para o setor educacional? Então, acho que vai muito de uma provocação dos setores econômicos brasileiros abrirem as portas para que a educação entre. Não há nenhuma transformação no Brasil que vai acontecer que não seja pela educação. Marcos, e era isso que eu queria trazer para você. Se o agro não tem uma meia-culpa para fazer aí, se ele não deixou a imagem dele se degradar, não fez essa ponte que precisava ser feita. Eu acho que o Brasil ele se industrializou e se urbanizou muito rápido no século passado, né? E na verdade, hoje nós temos 10% da população
vivendo na zona rural, né? Muito menos do que tivemos lá atrás. E o curioso é que esse país tem uma enorme mobilidade social na agricultura, né? Quando a gente vê esses grandes produtores do Centro-Oeste, eles eram pequenos colonos lá no Rio Grande do Sul, lá no Paraná. Quando você vê muitos usineiros de hoje vieram aqui para colher café, ou seja, a gente teve uma grande quantidade de imigrantes, né, que vieram para cá na pequena produção, nas colheitas da época, e depois eles que se tornaram os grandes produtores do agronegócio, e esse agronegócio hoje é 25% do PIB. Ele está presente em toda a economia, ele está interiorizando, né? Ele tem uma tecnologia muito avançada lá para os trópicos, mas eu acho que a gente descuidou da comunicação nesse setor, né? Eu acho que, no fim, o agro ficou bem distante das cidades, e o que se vê nos materiais escolares também se vê muitas vezes nas matérias que são feitas por boa parte da mídia, sem muito embasamento, sem conhecimento dessa área. Mesmo lá no exterior se faz uma visão equivocada, se vê o Brasil muito mais pelo lado negativo. O próprio governo é dividido, como foi dito pelo Caio. Nós temos 2 ministérios da agricultura, né? Nós temos um que supostamente lida com a agricultura comercial, outro com a agricultura familiar, como se houvesse essa dicotomia que não existe, na verdade. Agronegócio é uma coisa só, né? São todos os sistemas integrados de produção de alimentos, fibras, energia e biomassa a partir de produtos agropecuários. Pequenos, médios e grandes produtores são parte do agronegócio. Agora, hoje nós temos 2 ministérios novamente, inclusive muitas vezes com visões antagônicas, né? Isso já aconteceu outras vezes. Então, essa polarização, esse distanciamento da sociedade urbana tem que ser vencido com mais comunicação. E essa comunicação tem que ser baseada em evidências científicas, certo? Eu acho que o que está faltando, acima de tudo, nesses livros, é que eles são produzidos, eles têm que ser produzidos utilizando evidências de pesquisa, certo? Não podem ser feitos a partir de um artigo de jornal, da opinião de uma pessoa lá que está fazendo aquele livro. Tem que se usar essas evidências. E cabe ao agro trazer essas evidências, trazer esse trabalho imenso que foi feito pela Embrapa, pelas universidades agrícolas aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente tem uma quantidade imensa de informação dentro do agro, mas, infelizmente, há uma dificuldade de fazer a disseminação disso, de fazer com que isso chegue nas pessoas comuns, né? E elas entendam que a vida delas está ligada diretamente a esse setor tão importante para a nossa economia e para as nossas exportações. Através dessa informação, passe a conhecer o